Shalom, shalom, queridos, aleluia, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, aleluia. Hoje é dia de gratidão, né? Hoje, 21 de abril, hoje a capital do país, Brasília, está completando 61 anos de existência, né? Parabéns a nossa capital do nosso país. É de lá que parte as loucuras para o Brasil e é de lá que parte as coisas abençoadoras para o Brasil. Então é uma cidade que requer que nós intercedamos por ela constantemente, porque as decisões, boas ou más, partem de Brasília para todo o país. Então os nossos olhos devem estar voltados para Brasília. Amém? Brasília é a capital da nação, é a cidade de todo o brasileiro. E nós queremos declarar que a cidade de Brasília será salva com uma redenção, com uma salvação eterna. Ela faz parte da minha geração, né? Eu nasci no ano que Brasília nasceu. Então, Brasília é uma cidade profética. Brasília é uma cidade do sobrenatural. Eu já trabalhei ali, eu sei o que eu estou dizendo. Brasília é uma cidade onde o sobrenatural deve se manifestar. Porque o sobrenatural do inferno, das trevas, se manifestam todos os dias ali em Brasília. E o que nós queremos ver é o sobrenatural de Deus na cidade de Brasília. É uma igreja ousada que entra no reino, no espírito, na autoridade do Senhor Jesus para desfazer as obras do diabo. É uma igreja que opera curas, libertações. É uma igreja ousada que impõe as mãos sobre os enfermos. É uma igreja que deixa fluir os dons espirituais. Porque só o sobrenatural de Deus detém o sobrenatural do diabo. A feitiçaria egípcia foi vencida quando o sobrenatural de Deus se levantou através do profeta Moisés. E a partir do sobrenatural de Deus veio destruição total sobre a feitiçaria, sobre os poderes das trevas, porque os demônios, as potestades foram envergonhadas no Egito. Queridos, quando Jesus se manifestou, a Bíblia diz que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E Satanás padeceu, porque por onde Jesus andou, onde Jesus pisou, onde Jesus pregou, onde Jesus ensinou, onde Jesus tocou vidas, ele desfez as obras do diabo no sobrenatural do Espírito Santo. Então eu quero ver uma igreja na cidade de Brasília, uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo. Uma igreja que flui livremente nos dons espirituais. Uma igreja que profetiza os decretos do Altíssimo. Uma igreja que entra no veio do Espírito Santo e é capaz de perceber as maquinações do diabo antes mesmo que essas maquinações entrem em operação. Precisamos ver uma igreja ousada,
A cidade de Brasília é do Senhor Jesus. A cidade de Brasília pertence a Deus. Brasília não foi projeto de um homem, porque a Bíblia diz que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E a inteligência veio de Deus para todos aqueles que foram usados na construção de Brasília. Então Brasília foi construída para o louvor da glória do Senhor. Brasília não é prédio, Brasília não é arquitetura, Brasília é gente, gente por quem Cristo morreu, porque prédios ficarão, serão queimados pelo fogo, serão destruídos, porque a Bíblia declara que Deus enviará fogo na terra, que não vai ficar nem raiz nem ramos, mas as vidas por quem Cristo morreu serão salvas. Vidas viverão para sempre, quer com Jesus, quer com Satanás. Então nós precisamos trabalhar para a salvação do Brasil. Nós precisamos proclamar um evangelho vivo na capital do país. Nós precisamos proclamar um evangelho vivo que faz tremer as autoridades orgulhosas desta nação. Nós precisamos pregar um evangelho vivo que fará com que feiticeiros percam o encanto por obras de feitiçaria, idólatras percam a veneração pelos seus ídolos e voltem-se ao verdadeiro Deus que criou os céus e a terra e que nos criou para o louvor da sua glória. Então, queridos, nós queremos ver uma Brasília rendida aos pés de Cristo. Queremos ver o povo de Deus amando mais a Jesus. Um povo de Deus comprometido com Jesus e o seu evangelho. Queremos ver o povo de Deus andando em obediência, andando em santidade. Queremos ver o povo de Deus em Brasília soltando as riquezas deste mundo, soltando os sonhos mundanos. Queremos ver uma igreja que faz a vontade de Deus na terra, mas que não se apega ao ouro, que não se apega à prata, que não se apega à fama, que não se apega às glórias deste mundo, que não se curva diante de Nabucodonosor, que não se curva diante de Nero, que não se vende. Queremos ver uma igreja íntegra, uma igreja santa, uma igreja ousada, uma igreja que se levanta e diz para as autoridades: assim diz o Senhor. Não queremos ver uma igreja bajuladora de políticos. Queremos ver uma igreja que teme a autoridade, que respeita a autoridade, mas que sabe aonde vai o seu limite. A igreja foi chamada para obedecer a Deus. E porque ela obedece a Deus, ela honra as suas autoridades. Mas a igreja não quebra princípios para bajular a autoridade. A igreja não pode quebrar princípios do Senhor Jesus para elevar uma autoridade. Eu fico com o apóstolo Pedro, e como somos uma igreja apostólica, porque a igreja do Senhor tem um fundamento, ela é apostólica e ela é profética. Então o apóstolo Pedro declarou: importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu oro para que a igreja do Senhor na cidade de Brasília seja uma igreja comprometida
com o reino de Deus. Uma igreja que ama o Senhor Jesus. E uma igreja que expressa o Senhor Jesus em tudo que diz e em tudo que faz. Parabéns à cidade de Brasília. Que o reino de Deus seja visto em ti. Que a salvação do Senhor possua a cidade de Brasília. E que a cidade de Brasília seja cheia da glória, do conhecimento do nosso Deus e Yahvé, como as águas cobrem o mar. Que Mamon caia por terra na cidade de Brasília e que Jesus seja exaltado, glorificado, amado, honrado na cidade de Brasília. Que as autoridades constituídas na nação brasileira que estão em Brasília, que representam todo o país, essas autoridades saibam que só Jesus é o Senhor e que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus e toda língua confessará que Ele, Jesus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Que cada autoridade presente em Brasília compreenda que vocês estão autoridade. Vocês estão por um tempo determinado por Deus para exercerem autoridade. Mas vocês devem saber que Deus cobrará este tempo de vocês. Olha, podem ter certeza disso. Deus cobrará todo o período que alguém exerceu autoridade como deputado, autoridade como senador, autoridade como juiz, autoridade como promotor, autoridade como presidente, autoridade como ministro. Deus há de cobrar de cada um de vocês o tempo do exercício dessa autoridade. Porque vocês são mordomos do Deus eterno. Toda autoridade pertence ao Senhor. E Ele dividiu com vocês essa autoridade. Ele colocou cada um de vocês como servos do povo brasileiro. Servir ao povo brasileiro. Cooperar com o progresso do povo brasileiro. Deus vai cobrar cada centavo que foi mal administrado, que chegou à mão de cada autoridade e que não foi colocado para benefício do povo. O nosso Deus é fogo consumidor. E ninguém escapará do seu julgamento. Ninguém escapará do trono branco. Ninguém. Só aqueles que têm a advocacia do Senhor Jesus Cristo é que gozarão desta advocacia. E por serem justificados, adentrarão ao reino da glória. Mas aqueles que ousarem se apresentar no trono branco sem a advocacia do Senhor Jesus, perecerão por toda a eternidade. Serão lançados no inferno por toda a eternidade. Você crendo ou não crendo, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem.
O homem é um ser espiritual. Ele foi feito para a glória de Deus. Mas Deus, desde o Éden, estabeleceu juízo. Estabeleceu sentença pelo pecado. O homem decide a quem ele vai servir. Jesus já veio. Jesus já estabeleceu a redenção para todo homem. E este homem é livre para dizer sim ou não ao projeto, ao plano estabelecido por Deus, que se chama Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então a minha oração é que a justiça do nosso Deus venha. Venha. Eu sei que essa justiça é acompanhada de misericórdia, porque estamos no tempo da graça. Então essa justiça do tempo da graça é acompanhada de amor, de misericórdia. Não é para destruição, é para chamar atenção, é para atrair o homem ao Senhor, é para levar este homem ao arrependimento, ao quebrantamento. Então que a cidade de Brasília seja cercada, a cidade de Brasília seja untada, chacoalhada pela justiça de Deus. E estes homens que exercem autoridade temam ao Senhor, temam ao único Deus vivo e verdadeiro, temam aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. É assim que Jesus afirma. Então o nosso Deus deve ser temido, e as autoridades constituídas neste país precisam temer a Deus, precisam saber que Deus está acima de tudo e de todos, sim. Que se estes homens que exercem autoridade já tivessem se quebrantado na presença do Senhor, levantado as suas mãos, dobrado os seus joelhos e tivessem clamado misericórdia, para que Deus desse uma direção, como lidar com essa praga, como cooperar com o povo da cidade, com o povo do estado, como eu posso salvar o máximo de vida na minha cidade. Senhor, dá-me a tua direção, dá-me a tua orientação, ensina-me a administrar a minha cidade, ensina-me a administrar o meu estado, quebra o meu orgulho, Senhor, faz-me descer como Naamã as águas do Jordão, mas não permita que meu orgulho te tire do caminho, porque no meu coração só há lugar para ti, nem eu mesmo posso ocupar este lugar no meu coração, só o Senhor. Então, se esses homens de autoridade, meus irmãos, tivessem se quebrantado, o Brasil estaria em outro lugar. A pandemia não teria matado milhares como tem matado. Mas é o orgulho, é a soberba dos homens de Brasília, é a soberba dos homens que exercem autoridade nos estados, nos municípios, que tem trazido malefício ao povo da cidade, porque quando o rei endurecia o coração, quem pagava era o povo, e nós não somos diferentes, não, porque eles têm a caneta na mão, eles criam decretos, e todo decreto contrário a Deus vai trazer prejuízo a todos nós, o povo brasileiro, o povo da cidade, o povo do estado. Então, meus queridos irmãos, nós temos que orar pela cidade de Brasília, uma cidade novíssima, né? Começou, ela é idosa somente um aninho, né? Entendendo? Ela entrou agora. É uma cidade novíssima. Ela peca muito porque ali há representantes de todos os estados. Aí você já viu, né? A somatória de toda uma tradição errada para com que a cidade peque.
Mas se aquela cidade fosse só os nascidos de lá, quem nasceu lá está somente com 60 anos ou 61, mais velho brasileiro. Então, escutem bem. Escutem bem. Queremos ver Brasília cheia da glória do Senhor. Amém? E nós abençoamos a cidade de Brasília, abençoamos os pastores da cidade de Brasília, abençoamos os apóstolos da cidade de Brasília, abençoamos a apóstola Valnice, todo o presbitério que está em Brasília, abençoamos o nome de Jesus e declaramos que os propósitos do Altíssimo vão se cumprir na cidade de Brasília. Sabe por quê? Porque Brasília tem um povo que teme ao Senhor. E por causa deste povo, a cidade não é destruída. Oh, Brahasakatamamaha, Exerebasalabá, Etsanaya. Bendito seja o nome do Senhor, que Deus tome a juventude de Brasília. Tome os pastores jovens da cidade de Brasília. Que o Espírito Santo se apodere do pastor Gustavo, de tantos outros pastores jovens. E eles possam fazer um trabalho na dependência do Espírito Santo e alcançar milhares de jovens para Cristo Jesus na cidade de Brasília. Oh, meus irmãos, ai, que coisa linda. Brasília é do Senhor Jesus. Nós abençoamos a cidade de Brasília e desejamos o melhor do coração de Deus para a cidade de Brasília. Eu sei. Eu reivindico o sangue que foi derramado da INSEJEC naquelas terras de Brasília. E que este sangue fale no reino do Espírito. E este sangue que foi derramado no dia 22 de dezembro de 2002, este sangue que foi derramado seja uma semente poderosa, que germine, que produza a 100 por 1. Aleluia, aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo prospere em Brasília. Prospere, entre dentro do projeto que Deus tem para ela. Ela foi chamada como igreja profética. O DNA da INSEJEC é uma igreja profética que tem a missão de sair de Roma e voltar para Jerusalém, de segurar as pontas do altar para ver a redenção do Brasil sendo concretizada. É uma igreja adoradora, é uma igreja que se rende ao Senhor, que tem como prioridade a sala do trono, adorando ao Pai, chamando a existência daquilo que Ele tem. Então, eu abençoo toda a cidade de Brasília, eu abençoo a igreja do Senhor em Brasília, e eu sei que a vontade de Deus será estabelecida na cidade de Brasília, no Distrito Federal e em todo o Brasil, em nome de Jesus. Mas, queridos, também queremos falar hoje sobre o dia 21, que não é só o aniversário de Brasília, mas é o aniversário da morte, de Tiradentes, José da Silva Xavier,
aquele que proclamou os ideais de liberdade no Brasil, né? Mas na verdade eles não estavam buscando a independência do Brasil, mas a independência de Minas Gerais, né? Da corte portuguesa. E eu quero dizer para vocês o que Deus falou comigo na madrugada. Ele ministrou meu coração. Essa data é muito importante para mim, eu não posso contar tudo, mas o Senhor me fez lembrar. Quando Ele me faz lembrar algo, é para que eu não esqueça que Ele faz a mesma coisa hoje. Que Ele não mudou seus métodos para com o Brasil. Que Ele vai cumprir os projetos que Ele tem para com esta nação. Ele é Deus. A idolatria não vai comandar a nossa pátria. A feitiçaria não vai comandar a nossa nação. O comunismo jamais se assentará no trono da nossa nação. Deus quer nos levar ao passado para que nós saibamos que Ele fez no passado, Ele fará hoje, fará amanhã. Ele é um Deus fiel. Escute bem. A morte de Tiradentes foi um sacrifício humano realizado na pátria brasileira. E vocês lembram que Jesus condenou a geração dos seus dias, dizendo que aquela geração era culpada pela morte dos profetas do Antigo Testamento? Aí você pergunta, mas como? Aquela geração não matou os profetas do Antigo Testamento? Não foi, certo? Não foi a religião que destruiu João Batista, foi o Herodes com sua maldade. Por que Jesus chama a geração dos seus dias uma geração culpada pela morte dos profetas? Sabe por quê? Porque eles se orgulhavam de ser construtores dos túmulos dos profetas. Aí Jesus repreende-os, dizendo, né, que eles são culpados, porque eles estavam ratificando, confirmando o que seus pais fizeram ao construir os túmulos dos profetas que foram rejeitados. Ao invés de se arrependerem, ao invés de mudarem de atitude, de vida, ao invés de se dobrarem aquilo que Deus estava fazendo, enviou João Batista, agora estava enviando Jesus, e Jesus era a última revelação, a perfeita revelação de Deus, era a concretização de todas as promessas feitas pelos profetas do Antigo Testamento, e aquela geração se fechou para a revelação de Deus. Então escute o que eu estou dizendo. Não foi a minha geração que matou Tiradentes. Mas Tiradentes morreu no século XVIII, 1792, no dia 21 de abril. E morreu em solo brasileiro, ele foi sacrificado. Ele foi morto, enforcado, esquartejado. E qual era o ideal daquele homem? Liberdade. E ele foi traído. Só ele foi punido para exemplo. Para exemplo. E hoje nós curtimos o feriado de Tiradentes e nem sequer lembramos que foi um assassinato feito no solo brasileiro pelo governo português, mas era o governo que representava, era o governo do nosso país, porque naquela época nós éramos colônia de Portugal.
assassinato. Será que em assassinato tem que ter festa? Hein, queridos? Tem que ter festa? Ou arrependimento? Entende? Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos confirmando a maldade daqueles que foram usados por Satanás para levantar um sacrifício humano na nossa nação. Olha o que aconteceu. Tiradentes foi o único condenado à morte por enforcamento, sendo a sentença executada publicamente em 21 de abril de 1792, no campo de Lampadosa. Outros inconfidentes haviam sido condenados à morte, mas tiveram suas penas comutadas para degredo. Após a execução, olha o nível de ódio. O corpo foi levado em uma carreta do exército para a Casa do Trem, hoje parte do Museu Histórico Nacional, onde foi esquartejado. O tronco do corpo foi entregue à Santa Casa da Misericórdia, sendo enterrado como indigente. A cabeça e os 4 pedaços do corpo foram salgados para não apodrecerem rapidamente, acondicionados em sacos de couro e enviados para as Minas Gerais, sendo pregados em pontos do caminho novo, onde Tiradentes pregou suas ideias revolucionárias. A cabeça foi exposta em Vila Rica, atual Ouro Preto, no alto de um poste de frente à sede do governo. O castigo era exemplar, a fim de dissuadir qualquer outra tentativa de questionamento do poder da metrópole. Você acha que Deus foi glorificado com esse sacrifício? Você acha? Você acha? Foi um julgamento injusto? Queridos, nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender. Violência chama violência, né? E esses pecados do passado, a gente pensa que só porque é passado, ele não é lembrado. O sangue de Abel fala até hoje, diz a palavra de Deus. E porque o sangue de Abel fala, Abel foi assassinado pelo seu irmão. E o sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Abel clama por uma intervenção de Deus para julgar o que Caim fez. Agora, vocês acham que o sangue de Tiradentes não clama por justiça? O sangue derramado de muitas pessoas nesta terra chamada Brasil não clama por justiça? Eu estou trazendo isso aqui porque foi o que Deus ministrou no meu coração. E nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender como povo brasileiro. No Antigo Testamento tem uma figura muito interessante. Quando alguém era assassinado, né, nas terras de Israel, sem que ninguém soubesse quem era o assassino, né? O que acontecia? Os líderes, né, próximos do local onde aquele assassinato foi cometido, né, se reuniam e faziam o quê? Faziam um tipo de sacrifício para que aquele pecado não fosse contado neles. Não fosse contado neles.
Então, que Deus não conte o pecado cometido contra Tiradentes em nós. Que nós, da geração presente, não concordemos com os pecados que foram cometidos pelos nossos governantes, que nós não concordemos com os pecados cometidos pelas Forças Armadas, pela polícia militar em qualquer estado desse país. Foi pecado. O que é pecado? É aquilo que foge, que é contrário à lei, é aquilo que não está dentro do que, como autoridades, eles têm poder para fazer. Então vamos dizer nesta manhã que nós desta geração não concordamos com o pecado que foi cometido nas Minas Gerais, né? Contra o José da Silva Xavier Tiradentes. Todo julgamento injusto é pecado. Então vamos pedir perdão e que a memória de Tiradentes seja uma memória honrada e que se ensine corretamente nas escolas e que essa geração que não conhece Tiradentes, né, não sabe nada da Inconfidência Mineira, né, possa ser ensinada, né, e que nós crentes, irmãos, possamos ter uma visão clara do que Deus quer para nós. Esse fato é importante porque é um fato que afetou a nação, né? Todo o processo de independência do Brasil partiu daí, né? Alguns têm que morrer para que a liberdade venha, né? Não é verdade? A liberdade, ela tem um preço muito alto. E a nossa liberdade teve o preço do Filho de Deus. Ele pagou um alto preço, ele teve que morrer na cruz para que nós fôssemos livres do pecado, livres da condenação eterna, livres de Satanás e as suas hostes. Então toda liberdade tem preço. A nossa custou o sangue de Jesus. Mas a liberdade política do Brasil também custou a vida de Tiradentes e de tantos outros que a história não fala, né? Mas nós vamos hoje pedir perdão ao Senhor por este sangue que foi derramado na nossa terra e que Deus não conte em nós esse pecado, mas que Deus nos perdoe, que Deus perdoe a nação brasileira pelos pecados cometidos contra os seus heróis, né? Contra os seus verdadeiros patriotas. Amém? Então eu gostaria que nós lêssemos hoje o Salmo 32. É um salmo de arrependimento. Davi, né? O rei Davi. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa e que você faça essa leitura comigo. Você leia e deixe Deus trazer ao seu coração compreensão, que nós vamos orar pelo nosso país. A Bíblia declara: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim,
e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Pai, nós reconhecemos que Tu és o único Deus, o Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que pode tudo, que vê tudo e sabe tudo, o Deus que conhece o passado, conhece o presente, sabe do futuro, nada passa desapercebido aos teus olhos. Tu vives em um eterno presente e o Senhor foi testemunha deste ato injusto acontecido em 21 de abril de 1792 nas Minas Gerais, Senhor. O sacrifício de um homem, a manifestação do ódio político na vida de um homem. Ó Deus, Tu fostes testemunhas, Tu viste o que aconteceu, Tu sabes como aquele homem foi julgado, e Tu sabes o que isso concorreu para macular a nossa nação, para atrair maldição à nossa pátria, para contribuir com a violência na nossa nação, para contribuir com a violência na polícia de cada estado, pelo fato de Tiradentes ser, Senhor, o patrão dos policiais no país, e nós temos uma polícia tão violenta. Senhor, nós queremos nesta manhã nos curvar diante de Ti e nos arrepender por identificação, por este pecado cometido no solo brasileiro, por esse pecado horrendo, Senhor, que derramou sangue de um ser humano na terra, que manifestou ódio a um ser humano nesta terra, que manifestou o ódio dos colonizadores a esta terra, que fez com que, ó Deus, o corpo deste homem fosse esquartejado, as partes do seu corpo fossem salgadas, como se salga carne para se comer,
e colocado em locais estratégicos para servir de modelo, de exemplo. Senhor, quanto pecado, quanta atrocidade, quanto ódio, quanta violência, Senhor. Oh Deus, pedimos perdão pelas lágrimas que fizemos os parentes deste homem chorar. Oh meu Pai, oh meu Pai, oh meu Pai, quanto sangue derramado. Oh Senhor, quantas palavras de impropérios que foram liberadas, quantas palavras de maldição foram proclamadas sobre o Brasil, sobre Minas Gerais. Meu Senhor, perdão. Perdão por este pecado, perdão por essa atrocidade, perdão por esse sacrifício, perdão por esse julgamento injusto, perdão. Perdão, Senhor, por essa sentença que foi dada. Senhor, pedimos perdão em nome de Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, porque à medida que nós festejamos esta data, nós estamos sendo culpados pelos mesmos pecados dos nossos ancestrais, pelos pecados da geração passada. Senhor, a geração passada pecou, mas nós não queremos concordar com este pecado. Nós não queremos levantar altares ou túmulos para os pecados dos nossos antepassados, Senhor. Não. Senhor, nós rejeitamos terminantemente a maneira como este homem foi julgado, a maneira como este homem foi tirado da terra. Nós rejeitamos completamente toda atrocidade, todo ódio, toda vingança. Nós rejeitamos todo esquartejamento, nós rejeitamos o salgamento destas partes do corpo. Nós rejeitamos, ó Deus, tudo aquilo que foi feito para impor medo, para restringir a liberdade de um povo. Senhor, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E nós pedimos perdão pelo pecado cometido pela geração de Tiradentes. Pedimos perdão, Senhor, pelas autoridades que cometeram essas atrocidades. Pedimos perdão pelo povo que acompanhou essa atrocidade, festejando esta malignidade. Pedimos perdão, Senhor, por ter enterrado este homem como indigente, quando todos sabiam que ele não era indigente. Pedimos perdão pela falta de misericórdia dos religiosos da época, daqueles que tinham poder religioso das mãos, que poderiam influenciar de uma forma positiva, mas temeram, ficaram calados e permitiram esta maldade. Pedimos perdão por aquele que traiu a Tiradentes. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão. Que o Senhor não conte esse pecado nas nossas vidas. Não lance sobre a geração de hoje, Senhor, este pecado. Não lance sobre o povo de Minas Gerais esse pecado. Mas que em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, Senhor, cubra esta geração, e este sangue faça separação, Senhor, entre nós e a geração que foi cúmplice, que foi assassina de José da Silva Xavier. Nós clamamos, meu Deus, clamamos e declaramos que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu sei, meu Deus,
que o Senhor é um Deus perdoador. É um Deus que não lança em rosto os nossos pecados. É um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, mas é um Deus que nos trata segundo as tuas misericórdias. E nós oramos para que esse pecado seja removido do Brasil, Senhor. O Senhor cubra o Brasil. O Senhor arranque o Brasil, Senhor, de toda maldição referente a esse pecado. Que o Brasil seja perdoado, Senhor. Perdoado por esse sacrifício, por este pecado, por esse assassinato. Que no reino espiritual o sangue de Tiradentes não clame contra o povo brasileiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o sangue de Tiradentes não clame contra o povo português, em nome de Jesus. Mas que este pecado seja coberto pelo poderoso sangue de Jesus, que na cruz do Calvário proclamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E verdadeiramente, Senhor, aquela geração não estava sabendo o que estava fazendo. Oh Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e confessamos que o Brasil não será como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. Não, Senhor. O Brasil será instruído por Ti. O Brasil será ensinado por Ti. O Brasil será instruído e ensinado no caminho que ele deve seguir. E sobre as Tuas vistas, o Senhor dará conselho ao Brasil. Senhor, proclamamos esta verdade e chamamos a existência desta verdade na nação brasileira. Sim, a nação brasileira, Senhor, tem a Ti como seu esconderijo. É o Senhor que preserva o Brasil da tribulação. É o Senhor que cerca o Brasil de alegres cantos de livramento. É o Senhor que instrui o Brasil e ensina o Brasil no caminho que ele deve seguir. E sobre as Tuas vistas, ó Yahvé, o Senhor dará conselho ao Brasil. É o Brasil que confessa o seu pecado. É o Brasil, Senhor, que confessa a sua iniquidade. É o Brasil que não oculta a iniquidade, o pecado de ter assassinado Tiradentes. O Brasil não oculta, Senhor. Mas o Brasil, Senhor, se levanta e confessa a Ti este pecado. Confessa a Ti esta transgressão e te pede perdão, Senhor. Perdoa hoje a nação brasileira. Perdoa hoje o Brasil desse pecado, dessa iniquidade, Senhor. Purifica o Brasil como isopo e ele ficará mais alvo que a neve. Que o sangue do Cordeiro, Senhor, limpe o Brasil completamente deste pecado. E venha um novo tempo, venha refrigério para a alma do Brasil, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus eterno, nós proclamamos a Tua bênção para a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Ministramos sobre aquela cidade a Tua salvação, o Teu livramento. Removemos de sobre aquela cidade o peso do pecado, o peso deste pecado. Declaramos que chegou um novo tempo de refrigério para esta cidade de Tiradentes. Em nome de Jesus, para a cidade de Ouro Preto, em nome de Jesus, para o estado de Minas Gerais, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, monte guarda na mente, no coração da cidade chamada Tiradentes, da cidade de Ouro Preto.
das cidades que foram testemunhas deste ato horrendo, Senhor, em nome de Jesus. E que haja purificação deste pecado, o sangue do Cordeiro limpe completamente essas cidades deste pecado, limpe o Brasil completamente da culpa deste pecado e chegue tempos de refrigério na presença do Senhor para o nosso amado Brasil. Pai, nós oramos para que o Brasil se alegre em Ti, para que o Brasil se regozije em Ti e para que todos os retos de coração neste país se regozijem no Senhor. Nós abençoamos, ó Deus, o Brasil com Teu perdão, com a Tua misericórdia, com a Tua salvação, com o Teu livramento, com o Teu arrependimento. E declaramos, Brasil, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Pai, o nosso país pertence a Ti, o nosso país é Teu, Senhor. Oh Rabaxanamanamanaxaia, oh Senhor, confessamos sobre o Brasil esta palavra de poder que está no livro de Isaías. No livro de Isaías. Buscai o Senhor, Brasil, enquanto se pode achar. Invocai, Brasil, enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Sim, Brasil, Yahvé é rico em perdoar. E o perdão pertence a Deus para que os homens temam a Ele. Portanto, Brasil, o perdão pertence a Deus para que você, Brasil, tema a Ele. Que o temor de Deus domine a nação brasileira de norte a sul, de leste a oeste, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor abunde as vossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. Um dia de paz. Shalom, shalom. Shalom.